여러분 Olá pessoal, 안녕하십니까? 예. hoje 오늘 nós iremos ler em 1 성경 Samuel, 말씀은 capítulo 사무엘 7, do 상 versículo 제 3 ao 7장 versículo 3절부터 17. 17절 말씀까지 읽도록 하겠습니다. Antigo 구약성경 Testamento, 1 사무엘상 Samuel, capítulo 7장 7, versículo 3절입니다. 3. Falou 사무엘이 Samuel a toda a 이스라엘 casa 온 de Israel, 족속에게 이르러 dizendo: Se 가로되 é de todo o vosso 너희가 coração que 진심으로 voltais ao 여호와께 Senhor, tirai dentre 돌아보려거든 vós os 이방 deuses 신들과 estranhos e os 아스타롯을 너희 astarotes, e 중에서 preparai o 제하고 coração ao 너희 Senhor, e 마음을 servi a 여호와께로 Ele só, 향하여 e 그만 Ele vos 두시리라. livrará das 너희를 mãos dos 블레셋 사람의 filisteus. 손에서 건져내시리라. 이에 Então os 이스라엘 filhos de Israel 자손이 tiraram dentre si os 바알들과 Baalins e os 아스타롯을 Astarotes 제하고 e serviram 여호와만 só ao 섬기니라. Senhor. Disse 사무엘이 mais 가로되 Samuel: 온 Congregai todo 이스라엘은 Israel 이스라엘을 em 모으라. Mispa, e 내가 orarei 너희를 por vós 위하여 ao Senhor. 여호와께 기도하리라 하매 그들이 미스바에 Carregaram-se em 모여 Mispa, 물을 tiraram 기르러 여호와 água e 앞에 derramaram 걷고 perante o Senhor. 그날에 금식하고 Jejuaram aquele dia e 거기서 ali 가로되 disseram: 우리가 Pecamos contra 여호와께 o Senhor. E 범죄하였나이다 하니라. Samuel julgou os 사무엘이 filhos de 미스바에서 Israel em 이스라엘 Mispa. 자손을 다스리니라. 이스라엘 Quando, pois, 자손이 os 미스바에 filhos ouviram que 모였다함을 os filhos de 블레셋 사람이 Israel 듣고 estavam, 그 quando os 반역들이 filisteus ouviram que 이스라엘을 os filhos 치러 de Israel 들어온지라. estavam congregados em 이스라엘 Mispa, 자신이 듣고 subiram os 블레셋 príncipes 사람을 dos filisteus 두려워하여 contra Israel, o que, 사무엘에게 이르되 ouvindo os 당신은 filhos de 우리를 Israel, 위하여 우리 tiveram medo 하나님 dos 여호와께 filisteus. 쉬지 말고 Então 부르짖어 disseram os 우리를 filhos de 블레셋 Israel a 사람의 Samuel: Não 손에서 cesses de clamar ao 구원하시게 Senhor 하소서. nosso Deus por nós, para que nos 사무엘이 livre da 젖먹는 mão dos 어린 양을 filisteus. 취하여 Tomou, 온전한 pois, 번제를 Samuel um 여호와께 cordeiro que 드리고 ainda mamava e o 이스라엘을 위하여 sacrificou em 여호와께 holocausto ao Senhor. 부르짖음에 Clamou 여호와께서 Samuel ao Senhor 응답하셨더라. por Israel, 사무엘이 e o Senhor lhe 번제를 드릴 respondeu. 때에 블레셋 사람이 Quando a Samuel 이스라엘과 ofereceu o 싸우려고 holocausto, os 가까이 오매 filisteus chegaram e 그날에 pelejaram 여호와께서 contra 블레셋 Israel. 사람에게 Mas 큰 trovejou o 우레를 Senhor 발하여 aquele dia com 그들을 grande 어지럽게 entâmpido 하시니 sobre os 그들이 이스라엘 filisteus, 앞에서 패한지라. e os aterrou de tal 이스라엘 modo que 사람들이 foram 미스바에 derrotados diante dos 나가서 filhos de 블레셋 Israel. 사람을 따라 Saindo de 벳갈 Mispa, 아래에 os homens de 이르기까지 Israel 찾더라. perseguiram os filisteus e os 사무엘이 derrotaram até 돌을 취하여 abaixo de 미스바와 센 Bet-Shicar. Tomou 사이에 então 세워 Samuel 가로되 uma pedra e 여호와께서 pôs 여기까지 entre Mispa e 우리를 Seme, e lhes 도우셨다 chamou 하고 Ebenezer 그 e disse: 이름을 Até aqui 에벤에셀이라 nos 하니라. ajudou o Senhor. 이에 Assim os 블레셋 filisteus foram 사람이 abatidos e nunca mais 굴복하여 vieram ao 다시는 território de Israel, 이스라엘 porquanto 경내에 foi a mão 들어오지 do Senhor 못하였으며 contra eles 여호와의 todos os 손이 dias de 사무엘의 Samuel. 사는 날 As 동안에 cidades que 블레셋 os 사람을 filisteus 막으시되 haviam tomado a 블레셋 Israel 사람이 foram-lhe 이스라엘에게서 restituídas, desde 빼앗겼던 Ecrom 성읍이 até Gate, e 에브론부터 até os 가하르까지 territórios deles 이스라엘에게 arrebatou Israel 있더라. das mãos dos 이스라엘이 filisteus. 그 E 사방 houve 지경을 블레셋 paz entre 사람의 Israel e 손에서 os 도로 amorreus. 찾았고 또 Julgou 이스라엘과 Samuel todos 아모리 os 사람 dias 사이에 da 평화가 sua 있었더라. vida a Israel. 사무엘이 De 사는 ano em 날 ano 동안에 fazia uma 이스라엘을 volta passando 다스렸을 por 때 Betel, Gilgal e 해마다 Mispa, e 베델과 julgava 길갈과 Israel em 미스바로 todos esses 순회하여 lugares. 그 Porém 모든 voltava a 곳에서 Ramá, 이스라엘을 porque sua 다스렸고 casa estava ali, onde a 라마로 julgava 돌아왔으니 이는 a 거기 Israel, e 자기 onde 집이 있음이라. edificou um altar 거기서도 ao Senhor. 이스라엘을 다스렸으며 또 거기 여호와를 위하여 단을 쌓았더라. 예. Na nossa 저희 igreja, 교회에 이제 no ano 작년에 passado, né, há um ano atrás, 젊은이들이 voltaram jovens que passaram 이제 um ano fazendo voluntariado no exterior. 저희 E, enquanto 교회에서 estive na igreja 몇 de 명의 Yangchun no ano passado, eu enviei 10 jovens para o exterior. E quando eu 다들 escuto o testemunho deles, é muito comovente. 너무 Nossa, durante um ano, 야, aqueles 그동안 jovens, 저 학생들이 참 nessas 이렇게 épocas de corona, né, principalmente na África também, que teve as fronteiras 많은 fechadas e 고생을 passaram por muitas dificuldades. 가지고 여러 어려움들이 있었지만 그러나 Porém, em 늘 alguns 하나님의 países, 그 코로나 independente do 가운데서도 corona, eles puderam fazer todas as atividades, né? E escutando o testemunho deles, 때 제 foi 생각에 muito comovente. 감격스러웠습니다. 특히 이제 그 Principalmente uma jovem que havia ido para Zimbábue. 우리 여학생 하나는 Era uma jovem que estudava na universidade em 지금 Seul. 우리 여학생인데 E 그 antes dela partir para 지금까지 Zimbábue, 좀 ela tinha uma certa doença 있었고 그리고 이게 e estava preocupado, né, se ela poderia se acostumar bem naquele país que é tão precário. 했는데 Mas quando ela voltou, escutando o testemunho dela, ela foi curada da sua doença ali. 그곳에서 E vimos 여러분이 que 마음으로 Deus, por meio da nossa 하나님을 missão, por meio da Gunius Corps, né, Deus está trabalhando e foi muito gratificante. 간증을 들을 때 너무너무 감사했고 No 그리고 dia que ela 어느 voltou, 날
Deus, no dia que eles voltaram, né, Deus deu um grande presente para eles. Porque é muito difícil, mesmo você tendo passado um ano ali, nunca o ministro, né, de Zimbábue havia participado e ele havia ido nos visitar na nossa igreja. Mas naquele dia, né, o ministro do país teve esse encontro por vídeo com o pastor Park. Esse ministro, há 2 anos atrás, ele havia nos visitado na Coreia e participou do World Camp. Naquela época, ele era ministro da educação. Então, ele viu o nosso acampamento, toda a programação, a mudança que os jovens passam, principalmente por meio da educação emocional. Ele viu, né, aquela grande mudança no coração dos jovens e esse ministro abriu muito o coração dele. Eu tive uma oportunidade naquela época, né, por ser responsável do continente africano. Durante o acampamento eu me encontrei com ele. E o ministro, eu vi que é uma pessoa que amava muito, né, a Bíblia, e ele gosta de escutar a palavra. E ele escutando a pregação do pastor Park, por meio de comunhões também, quase o evangelho assim se concretizou no coração dele. E assim, semana passada, novamente se reconectando com o pastor Park, né, o evangelho ficou mais firmado no coração dele, vimos ele muito feliz. E ele disse que esse encontro com o pastor Park foi o momento mais útil da vida dele. Por meio desse ministro, os jovens que foram como voluntários para Zimbábue naquele ano receberam meio que um certificado. Na verdade, os jovens ficaram muito felizes só da presença dele ali, só que, além da presença, eles receberam esse certificado do ministro e eles ficaram todos muito felizes. Naquela época, né, que ele nos conheceu, ele era um ministro da educação. Hoje, ele é um ministro que tem uma influência ainda maior no país, né, e ainda ele é ministro. Quando ele estava como ministro da educação, eu havia visitado Zimbábue e Zimbábue desejou com que a YF, né, ensinasse a educação emocional para eles. Por isso nós até fizemos alguns memorandos de entendimento. E é muito incrível ver todos esses relatos pelos aqueles jovens. Também tem o testemunho de um outro jovem, né, que foi para Uganda. Vocês conhecem bem Uganda, né, pessoal? É o pastor Park. Há 3 anos atrás, no culto assim da virada do ano, de 2018 para 2019, o pastor Park ele foi convidado para pregar para 100.000 pessoas por 90 minutos, junto com a apresentação do Coral Graças de 40 minutos no estádio Mandela. E foi algo assim inesquecível. E não somente as pessoas que estiveram ali naquele estádio, muitas outras pessoas assistiram e escutaram a pregação do pastor Park por meio de emissoras de TV e também muitas rádios. E esse ano também, todos os nossos eventos que teremos não, na primavera, né, foram transmitidas lá por várias emissoras e principalmente lá nesse país, né, teve a transmissão das pregações do pastor Park. E também nós temos o CLF, né, e as pregações do CLF também foram transmitidas por meio de emissoras do país. Também a cantata de Natal, né, o concerto de Natal do Coral Graças, que aconteceu no mês de dezembro, também foi transmitido lá em Uganda por eles. Então eles fizeram uma programação de 1 hora com o pastor Park, mais 1 hora com o Coral Graças. Então, né, todo o país, eles tiveram essa oportunidade de escutar a pregação do pastor Park. Nós escutamos todos esses relatos por meio daqueles missionários temporários. Foi muito incrível. E esses jovens receberam tantos prêmios.
Eles receberam um certificado, do ministro da educação, também da maior universidade, né, que existe em Uganda. Eles receberam um certificado ali do reitor daquela universidade. Eles receberam também, é tipo um certificado de gratidão, uma homenagem de gratidão de outros ministros. E também o ministro das penitenciárias ali também parabenizaram e presentearam ele, porque eles atuavam muito ali dentro. E muitos outros ministros, né, consideraram muito grande as atividades que eles faziam e eles foram muito premiados. Então, os nossos jovens não ficam somente um ano tendo aquele trabalho voluntário. Eles receberam muitos prêmios, não foi só de um ministro. É o ministro da educação, é o ministro disso, o ministro daquilo, né? É o ministro do cônsul, do embaixador ou de reitores. Pessoal, eu penso assim, tem lá os veteranos, né, que já foram pro Gunius Corps em outros anos, e eu sempre que encontro eles, eu falo para eles: "Olha, vocês terem ido para o exterior por aquele um ano é algo assim com um valor inestimável. Isso eu considero mais precioso, maior do que você ingressar na Universidade de Seul. Se você ficar, trabalhando voluntariamente por um ano fora, no exterior, você aprende a pensar profundamente, você aprende a desafiar, a ter um coração forte e também, né, compartilha o coração com as pessoas e aprende sobre essa comunhão. Os estudos do mundo, né, são baseados em conhecimento, em técnicas, e você vai se satisfazer depois de conseguir um bom emprego, ter um bom salário. Mas, essa atividade onde por um ano fica no exterior, a pessoa aprende uma mentalidade forte, né, de se autocontrolar, de pensar no outro, de se sacrificar para o outro. E se nessas atividades aprende esse coração forte, é algo que tem um valor muito precioso, que não se troca por valor nenhum. Por isso eu falo para eles: vocês podem ter atividades com ênfase assim, mas também devem guardar todos em mídia, seja fotos, vídeos e arquivar tudo, porque você passou um ano ali naquele país fazendo trabalhos voluntários e a única coisa que vai restar é uma foto, é um vídeo. E só de você preparar bem essa foto, esses vídeos, vocês podem utilizar na universidade ou no emprego, porque isso é uma prova muito melhor do que qualquer tipo de currículo. Isso é muito mais favorável a vocês. Por isso que sempre encontro esses jovens do Gunis Corps e eu falo essas coisas pra eles. Só que eles, pra verdade, não me escutam muito, eles nem guardam muitas mídias assim. Porém, tem jovens que, sabe, são péssimos alunos na escola, mas eles nos escutam, eles nos atendem e uma dessas pessoas, né, preparou muito bem esses materiais, né, porque ele atendeu o meu pedido de que eles guardassem aquelas mídias. Tinha lá uma jovem que ela não estudava muito bem, e quando ela foi como voluntária para a África, ela foi para um país chamado Nigéria, e quando ela voltou, ela sim, se dedicou nas atividades, mas também, além disso, ela, sabe, guardou muitas fotos, guardou muitos vídeos. Só hoje em dia, você entrar numa multinacional, por exemplo, sabe, é mais difícil do que pegar uma estrela no céu. Só que no caso dessa jovem, que entrou como missionária temporária, ela entrou numa multinacional onde a vaga era 200 para um. Então a maioria daqueles que estavam competindo aquela vaga eram pessoas assim com uma formação acadêmica muito boa, né, com ótimas universidades. Só que ela, com o material que ela conseguiu, né, no trabalho de voluntariado, ela conseguiu ingressar nessa multinacional. Então, mesmo quando ela passou em dificuldades, né, porque a empresa ficou difícil, ela parou ali, de trabalhar, ela havia alcançado, lugares muito altos na empresa.
E sempre quando temos eventos também, quando fazemos WordCamp, por exemplo, ela fica lá na nos staffs, né, nas recepções, e ela sempre guarda muito bem os materiais. E para ela, então, o Gunius Corpus é algo muito precioso, muito valioso. Assim, ultimamente, né, ano passado, para ser mais exato, ela estava novamente preparando para entrar numa empresa, só que dessa vez, sim, tinham assim algumas grandes empresas, só que tinha uma grande empresa americana, né, uma multinacional também. E para um jovem coreano entrar naquela empresa é muito mais difícil do que pegar uma estrela. É tentar você tentar pendurar uma estrela no céu. Ou seja, para 2 vagas eram 1.600 concorrentes. Então, 2 pessoas foram selecionadas de 1.600 e uma dessas 2 pessoas foi essa jovem, que é a nossa voluntária da África. Eu escutei o testemunho dela. Quem foi a outra pessoa que foi escolhido? Foi da Universidade de Seul, da Universidade de Pohang? Não. Não, é um que ele se formou na Universidade de Yale, lá nos Estados Unidos, e o segundo foi essa irmã que é da nossa igreja. Eu perguntei: "Mas como você conseguiu isso?" Ela falou que preparou todo aquele material, né, de que havia ido para o exterior, né, com todas as fotos, todo o necessário. Mostrou fotos, assim, dela fazendo, né, recepção no WordCamp. E as pessoas que estavam fazendo a entrevista, né, daquele emprego, viram pessoas com um currículo muito rico, muito cheio, mas não tinha ninguém como essa jovem, né, que havia ido para o exterior, né, que ela, aprendeu lá no exterior se sacrificando por os outros, né, de abrir o coração. Então as pessoas, que estavam entrevistando ela, escutando esse conteúdo, ficaram muito surpresos com o que ela dizia. E por último, eles né, a pessoa que estava entrevistando falou assim para aquela jovem, né, que a nossa irmã, ela falou a verdade, não sabe falar muito bem inglês. Lógico que ela foi para Nigéria, mas e ela aprendeu o básico do inglês, mas ela não tem aquele nível, né, de uma pessoa que fez um intercâmbio nos Estados Unidos, por exemplo. Só que a pessoa que estava entrevistando ela por último, ele pediu para, em inglês, apresentar um tema sobre as dificuldades que está se passando agora devido ao corona. Pessoal, e ela estudou no Colégio Lincoln. Pessoal, e no Colégio Lincoln nós temos o quê? A oratória de inglês. E quando ela apresentou no oratório de inglês, ela havia preparado um texto falando sobre a diferença do conhecimento e das necessidades da sabedoria dessa época, né? E ela se recordou daquele conteúdo e ela falou em inglês que, nas épocas atuais, mais do que o conhecimento, é mais importante você ter um coração forte, né? E já que era um conteúdo que ela já havia decorado, e era um conteúdo muito bom, sabe? Aquilo saiu muito facilmente. Na verdade, na entrevista nem tinha esse negócio de falar inglês, mas do nada pediram pra ela e ela respondeu à altura, né? Então, de 1.200 pessoas, ela foi uma das 2 pessoas escolhidas. Essa jovem que é do Gunius Corpus, a irmã da nossa igreja. Só a nossa igreja realmente tem um trabalho muito grande para os universitários. No ano de 2001, no mês de março, nós tivemos ali muitos eventos. Já se fazem 11 anos exatos, né, este ano, que nós fundamos a IYF. E nós estamos estabelecendo um plano, né, de após voltarem do exterior para esses jovens, fazermos um Global Camp para ele depois, né, do festival de retorno para a Coreia. Estamos ainda, né, pensando sobre isso, mas me lembro que quando nós começamos com a YF, bem no início, pra falar a verdade, o pastor Park havia pedido para nós fazermos uma oratória de inglês. Mas nós não éramos um curso, nós não éramos uma empresa.
Numa igreja, pessoal, a gente nunca imaginou fazer isso. Mas Deus permitiu isso. Ah, vamos fazer uma oratória de inglês. Tudo na nossa missão foi assim. Quando começou a YF, quando formaram o Coral Graças, quando a educação emocional também, né, começou. Estamos quase completando 10 anos. Em 2012, né, o pastor Park falou: "Vamos fazer educação emocional". Então essa educação emocional vem até hoje. Então, agora vamos fazer o CLF, vamos sair, dessa questão de religiosidade, de doutrina, de denominação. Vamos pregar o evangelho junto com os líderes religiosos do mundo e vamos fazer em Nova York. Naquela época, pessoal, nós não tínhamos, uma condição, parecia que não era certo fazermos um evento desse em Nova York. Mas no ano de 2017, na primavera, nós fizemos esse evento. Então, 2017, 18, 19, 20, estamos no começo de 2021, praticamente 4 anos completos, né? E hoje, mais de 57 mil líderes cristãos pelo mundo estão conectados com a nossa igreja por meio do CLF. Isso é tudo muito incrível. Tudo, quando nós começamos, nós não sabíamos quantas coisas surpreendentes estavam dentro daquele trabalho. Há muitos anos atrás, o pastor Park, ele falou: "Ah, vamos fazer um fórum convidando os ministros da juventude do mundo inteiro". A gente pensava: "Será que os ministros vão vir no nosso evento? Por quê?". Mas o pastor Park falava: "Vamos fazer um fórum para ministros". Só que dentro desse desejo, né, desse trabalho do pastor Park, vocês sabem hoje, mas assim, nos conectamos com ministros da educação, ministros da juventude de vários países, e por meio deles muitos caminhos se abriram. Também depois o pastor Parker sugeriu: "Ó, vamos fazer um fórum de reitores". Ali também teve trabalhos incríveis por meio daquilo. E no outono de 2017, faltando um dia para a grande conferência, ele falou: "Ei, pastor Lee, olha, nesse ano de 2017, no nosso evento, na nossa grande conferência, vamos convidar os pastores, assim, do CLF, para que eles possam escutar o louvor do Coral Graças, eles possam escutar a palavra, e eles também terem um espaço ali para falar perante os nossos irmãos, para que por meio do homestay, né, eles possam vivenciar junto com os irmãos, né, ver a vida espiritual dos irmãos. Também nós podemos mostrar como os nossos jovens estudam no Lincoln, na escola de música de Tejon. Vamos servi-los dessa forma. Pessoal, dentro da grande conferência ali de 2017, teve um grande trabalho de Deus, mas no começo nós não sabíamos. Como vocês sabem, como eu disse, né? Aquele pastor de Uganda, no ano posterior, ele veio à Coreia e aceitou o evangelho. E ele falou: "Nossa, nas épocas atuais no mundo, realmente tem um ser como o pastor Park que parece realmente o apóstolo Paulo". E ele sentiu: "Ah, eu tenho que convidá-lo para ser o preletor principal no nosso culto de virada do ano, né?". Por isso que o pastor Park pôde estar naquele palco ali, no estádio de Gana. Tudo isso estava onde? Onde estava o culto? Ó, pastor Lee, nesse evento vamos convidar os pastores para Seul. Só nós não sabíamos que tudo isso estava dentro daquele evento. Quando pensamos nisso hoje, é tudo muito incrível. A EF, a Gunius Corp, completou 20 anos. O Coral Graças também está se completando 20 anos. No ano de 2015, e na Alemanha, em Magdeburg, né, o Coral Graças, ele foi nomeado, elegido como o melhor do mundo. Na verdade, os coreanos eles são muito fracos, né, no mundo coralista, mas o Coral Graças tomou, sabe, o mundo inteiro. Eles chegaram no topo, assim, do mundo coralista. O Coral Graças, né, a quantidade de apresentações que eles fazem por ano, eu acho que na história do cristianismo,
Nunca teve um grupo que fez tantas apresentações. Eu creio dessa forma. Mas Deus, seja pelo coral, seja pela educação emocional, seja pelo CLF, e ultimamente também, lá em Nova York, nos Estados Unidos, começamos com a Good News Theology School, né, a nossa universidade de teologia. Foi, assim, muito repentino o começo dessa universidade, mas já temos, inscritos. E este ano, nós estamos orando e preparando para ter 10.000 inscritos. E creio que líderes do mundo inteiro poderão, aprender exatamente, né, a vida espiritual centrada na Bíblia. E eu sinto que isso vai ser algo muito importante para a expansão do evangelho no mundo. Tudo é muito comovente, muito emocionante. Todas as vezes nós vemos muita coisa surpreendente por meio da nossa missão. Dentro de uma das palavras de Jesus em Mateus, é que o vinhos novos têm que se colocar em odres novos, né? Porque senão, aí se os dois se conservam, mas se você coloca vinho novo em odres velhos, aquilo não bate, né? E os dois acabam se perdendo. Se nós considerarmos que esses odres velhos são os nossos métodos utilizados até hoje, o servo de Deus, sabe, tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus dentro de si. E se esse Jesus está dentro de nós também, já que nós somos novo vinho, se nós estamos com esse novo espírito, que é o Espírito de Jesus, esse novo vinho, nós temos que também ter uma nova atitude, uma nova vida, né? Esses novos odres para nós vermos o trabalho de Deus. Por meio do coronavírus, ano passado foi um ano muito difícil, ainda estamos passando em dificuldade. Sim, tivemos uma vacina agora, mas quanto isso é útil, realmente qual a validade disso, qual a função, a atividade disso? Tem muitas questões que ainda são uma dúvida, um ponto de interrogação. Realmente, o ano passado, por meio da Covid-19, fez com que o mundo fosse um lugar que a gente nunca imaginou ser antes. No coração, na boca de todas as pessoas do mundo inteiro, tem que ter máscaras, as pessoas têm que manter distância. Devido a esses problemas, muitos problemas financeiros aconteceram. Porém, Deus, por meio da nossa missão, fez com que esse evangelho fosse pregado por todo o mundo, em todos os confins da terra. Vendo tudo que Deus fez o ano passado, é muito glorioso, assim, é muito gratificante. E cremos que em 2021 Deus irá fazer coisas ainda maiores que não se compararão aos de 2020. Nós temos essa esperança. Tem a palavra, né, de Gênesis capítulo 28, versículo 14, que foi nos dado, né, como a palavra de ano novo, como diz aqui: a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. São palavras que foram dadas a Jacó, mas não somente a Jacó, para a nossa missão, para a nossa vida particular. Então, esse evangelho da graça, do sangue de Jesus Cristo vai ser pregado. E as pessoas que estão na desesperança por causa do pecado, pessoas que estão presas à lei, que não conheceram a verdade. Agora, por meio das pregações do pastor Park, seja na grande conferência, seja no CLF, seja no retiro, seja em acampamentos, também no mês de abril, né, nós, no ano passado, fizemos apenas um dia, mas queremos fazer agora um retiro de Páscoa. Porque no exterior não fazem o dia de Natal somente em um dia. Fazem por vários dias. Então nós decidimos, não iremos fazer apenas um dia de evento de Páscoa, mas iremos fazer vários dias. Então Deus, por meio de nós, no ano de 2021, também irá abrir muitas emissoras novas, né? Nós temos mais de 600 hoje, porém, eu acho que a numeração certa já está próxima a 700 emissoras que transmitiram, né, nossas pregações, que estão transmitindo. As pessoas, devido ao corona, por não poderem sair de casa, realmente, perante aquela TV, não tem muita coisa que pode ser aproveitada.
mas por meio das pregações transmitidas, eles podem escutar o evangelho da remissão dos pecados, né? Que lavou os pecados para sempre. E Deus irá fazer esse trabalho grandemente no ano de 2021 também. Por isso nós temos muita esperança no coração. Hoje eu li 1 Samuel capítulo 7. E para nós entendermos 1 Samuel capítulo 7, primeiro nós temos que entender o que aconteceu no capítulo 4 para poder compreender o capítulo 7. Por quê? Pessoal, você tem que ver o que está acontecendo antes para você se surpreender com o que está acontecendo depois, né? Mais ou menos isso. Antes de Samuel ter sido estabelecido como profeta em Israel, tinha ali Eli. Como vocês sabem, já escutaram sobre Eli, né? E lá seus filhos, Hófines e Finéia, estavam ali tomando conta de Israel. Só que o povo de Israel, na guerra contra os filisteus, eles foram destruídos. 4.000 homens morreram. E o povo de Israel estava se questionando, por que será que nós perdemos essa batalha? Se nós trouxermos a arca de Deus e Deus pelejar por nós, nós poderemos vencer isso. Então, Hófines e Finéias, eles trouxeram ali a arca de Deus para o local onde estava acontecendo a guerra, que era Ebenezer. E o povo de Israel ficou, uau, agora Deus está na nossa área. Aquele Deus que nos fez libertos do Egito, ele também irá nos dar vitória sobre esses filisteus. Eles levaram a arca de Deus com esse propósito, mas o que aconteceu na guerra? 30.000 homens morreram. Então, totalizaram 34.000 perdas, né? 34.000 pessoas morreram. Ainda mais perderam a arca de Deus. E naquele dia, Hófines e Finéias também acabam morrendo. E Eli, que escutou aquela notícia, tão chocado, caiu para trás naquele lugar, morreu também. Então, naquele dia, tudo o que aconteceu ali em 1 Samuel capítulo 4, se nós escutarmos sobre aquela destruição que passaram ali o povo de Israel, sabe, eles estavam assim de uma forma miserável. E o povo estava com muito medo dos filisteus. Por isso o povo de Israel, já que eles tinham as lembranças daquela destruição, né, que haviam passado no capítulo 4, hoje aqui no capítulo 7, o povo de Israel estavam ali reunidos em Mispa, né, e novamente eles iam ter uma peleja contra os filisteus. Mas ainda se recordando daquela batalha de anos atrás, o povo de Israel estava com muito medo no coração. Só que só hoje nós lemos, né? Nessa guerra, o povo de Israel, sem usar uma espada ou sem lançar uma flecha sequer, 100% porque Deus pelejou por Israel, a Bíblia fala que Deus venceu. No versículo 10, fala, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Então, o que está dizendo aqui? Deus, ele fez trovejar ali, né? E no versículo 11, saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Então, em 1 Samuel capítulo 4, o povo de Israel foi completamente destruído. Só que hoje, no capítulo 7, nos versículos 10, 11, aqui mostra que Deus, né, fez trovejar ali e destruiu completamente, né, aterrou os filisteus. E o povo de Israel estava, uau, nós vencemos a guerra. Mas o incrível de Deus é que aqui, o que Deus diz no versículo 12? Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem,
O local da guerra foi Mispa, pessoal. Esse local, entre Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Pessoal, Ebenezer significa a pedra de ajuda, né? Sabe, ali, aquela pedra onde simboliza a ajuda de Deus. Por isso ele chama Ebenezer. É algo de grande significado, né, pessoal? Essa região, pra verdade, não é um Ebenezer. Ebenezer, pra verdade, ele está muito mais ao norte, né, dessa região de Mispa e Sem. Tem aquela cidade chamada Ebenezer, mais ao norte, mas Deus nomeou aquele lugar de Ebenezer. O nome era Mispa, mas Deus colocou como Ebenezer. Ebenezer, sabe, representa a ajuda de Deus, a pedra que simboliza a ajuda de Deus. Mas o que aconteceu no capítulo 4? Eles perderam, eles foram destruídos na guerra. Eles estavam com a arca de Deus ali, eles haviam levado a arca de Deus e Deus disse que estavam com eles. E eles estavam em Ebenezer, que realmente era o local Ebenezer, só que ali eles perderam. Só que hoje, aqui no capítulo 7, eles venceram. O local onde Deus ajudou. Aquela cidade onde eles puderam recuperar tudo que haviam perdido. Sabe, o local onde Deus, né, impediu as pragas, que Deus ajudou, que Deus preencheu de alegria e de esperança. Esse lugar, Mispa, foi renomeado como Ebenezer. Ebenezer, até aquele momento, né, na cabeça do povo de Israel, foi aquele local onde Deus não nos ajudou, onde nós perdemos a arca, onde Eli, Hófis e Finéias morreram. Por isso, a esposa, né, deles, quando tiveram uma criança, o que eles falaram? Icabó, falou a glória de Deus partiu. Não é que a glória de Deus partiu, pessoal. Eu vou explicar sobre isso, mas só que no coração das pessoas, vendo a situação, vendo aquela falsa verdade, sentiram, nossa, a glória de Deus partiu. Pessoal, um cristão não pode ver ali o fato, a verdade. Em outras palavras, não pode ver a situação. Não pode ver as suas circunstâncias. Nós temos que crer na palavra. Nós temos que crer na verdade. Nós temos que crer na promessa. Jesus Cristo disse: em verdade vos digo. Jesus Cristo nunca falou, por fatos te digo. Só que nós consideramos os fatos como verdade. Só que a verdade é a verdade da palavra, é a promessa, a palavra de Deus. Mas nós, olhando a situação, já que está difícil, olha, Deus não ajudou. Pessoal, vocês também, não é verdade? Quando surge uma dificuldade, por que será que Deus não me ajudou? Deus não me ajudou. E acabou. Nós facilmente temos esse coração. Pessoal, se Deus não ajudar, quer dizer que a glória dele partiu? Se vocês foram pobres, quer dizer que Deus não está com vocês? Se vocês caem em tentação, quer dizer que a glória de Deus partiu? Vocês contraíram câncer, vocês estão com uma doença, então a glória de Deus partiu? Não, pessoal. E acabou, que significa a glória de Deus partiu. Qual foi o problema em 1 Samuel capítulo 4? Samuel fala aqui. Vocês devem servir somente ao Senhor. Então eles, quando viram a arca de Deus, olha, a arca de Deus está aqui, então Deus está junto na nossa guerra, ali para nos fazer vencer filisteus. E aqui eles estão explicando por que no capítulo 4 acabaram perdendo. Vamos ver o capítulo 7, versículo 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor. Vamos ler juntos? E servi a Ele só, e Ele vos livrará. Aqui, pessoal. A Bíblia fala, servir a Ele só. Pessoal, é isso. Jesus Cristo também disse, boas árvores vão dar frutos bons, e árvores maus vai dar frutos maus. Uma boa árvore não pode dar frutos maus,
E uma árvore má também não pode dar frutos bons, né? A Bíblia diz isso em Mateus capítulo 7. O que que Jesus quis dizer com isso? Nós, seres humanos, que descendemos de Adão, toda a humanidade, aos olhos de Deus, somos aquela árvore má. Então, por meio de nós não podemos jamais produzir bons frutos. Por mais que nós sejamos dedicados, esforçados, nós que somos descendência de Adão, nós somos uma árvore má. Já existe aquela coisa, sabe, semeada, fincada dentro de nós. Assim como, né, João Batista, ele fala, né, seus filhos de serpente. Realmente nós somos assim. Sabe, pessoal, realmente existe a ira de Deus para nós. Para nós, só resta, sabe, o julgamento de Deus. Porém, a boa árvore representa quem? Jesus Cristo. O único ser nesse planeta que foi bom, Jesus. Jesus Cristo deu bons frutos. Jesus Cristo ele pode dar frutos agradáveis. Por isso nós, humanos, nós não podemos servir a Deus. Para nós servirmos a Deus, pela nossa capacidade jamais poderemos. Então nós que somos maus, a nossa árvore, nossa raiz má tem que morrer. E nós temos que ser enxertados em Jesus, que é a boa oliveira, é aquela boa vinha. Nós temos que morrer e Cristo tem que viver em nós. Por isso, há 2000 anos, Jesus Cristo veio a essa terra e ele tomou para si todos os pecados da humanidade. E na cruz, quando ele disse, está consumado, todos os problemas do pecado foram acabados, terminados. E assim, Jesus, depois de 3 dias, ele ressuscitou e ele falou que nós somos justos. Pessoal, não ter pecado e você ser justo, santo, existe pouca diferença. Qual é? Quando diz que não tem pecado, quer dizer que Jesus Cristo tomou os nossos pecados para si e por isso nós não temos mais pecado. Mas quando nós falamos que somos santos, quer dizer que nós pode parecer uma besteira, pessoal, isso parecer algo muito surreal, mas quer dizer que nós somos santos iguais a Jesus, nós fomos justos, justificados e somos justos iguais a Jesus. A Bíblia, em vários pontos, diz isso. Aquele que santifica e aquele que é santificado é um, a Bíblia fala, nasceu de um só. Em Romanos também fala, né, que manifestou a sua justiça. Então ele é justo, mas aquele que crê em Jesus também é justo. É muito incrível isso, pessoal. Isso é verdade. Isso é a verdade. É as palavras da promessa. Por isso, pela redenção de Jesus, pela ressurreição de Jesus, para nós que cremos em Jesus, o Espírito de Jesus, né, habita em nós, e por isso nós somos seres iguais a Jesus. Nós somos um com Jesus. Por isso que, quando dizemos que somos santos e justos, quer dizer que nós fomos aperfeiçoados iguais a Jesus, que nós somos justos iguais a Jesus. Por quê, pessoal? Porque nós morremos e o Espírito de Jesus entrou em nós. Agora, o Espírito Santo está dentro de nós. Aquele que recebe o Espírito Santo, a Bíblia fala que ganhou a vida eterna. O que significa ganhar a vida eterna? Você viver eternamente. Pessoal, viver com saúde nessa terra. Ultimamente, você tem uma idade média de 80, 90, 100 anos. A minha sogra está com, acho que, 96 anos. Sabe que se você manter a saúde, você vive 100 anos hoje em dia. Só que mesmo vivendo 100 anos, pessoal, comparado à vida eterna, esses 100 anos é um ponto ali no meio do campo. Para expressar o eterno, pessoal, nós podemos, sabe, pensar nas inúmeras constelações que existem no universo e nas estrelas que existem ali dentro. Imagina quantos trilhões, quantos quadrilhões de estrelas
e a nossa vida é simplesmente uma única estrela. Mais ou menos essa é a analogia sobre o eterno. Perante essas inúmeras estrelas, se isso for o eterno, uma estrela é a nossa vida, 100 anos. Ou seja, mesmo você vivendo 100 anos, sua vida é insignificante, não significa nada. Então, esse tempo que nós temos de 100 anos é um período que foi nos dado para nós ganharmos aquela vida eterna. Por mais que a gente viva se sacrificando para isso, isso não é em vão, é algo que tem muito valor porque nós teremos a vida eterna. Por mais que a gente perca nosso tempo, por mais que a gente perca nosso físico, por mais que a gente perca nosso dinheiro, se nós, durante essa vida na Terra, podemos nos dedicar a isso, porém, ter a vida eterna, isso tem valor. Só que, pessoal, não foi o esforço que nos deu a vida eterna. O que nos deu a vida eterna? Vocês conhecem muito bem o versículo em João. Deus amou o mundo de tal forma que enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o que, pessoal? A vida eterna. Para nos dar a vida eterna, a Bíblia fala. Amém, pessoal? Amém. São palavras incríveis, pessoal. Então, vida eterna. Para nos dar a vida eterna. Mas, pessoal, como ganhamos a vida eterna? É de presente, é um dom de Deus que vem pela fé. Pessoal, essa vida eterna não é você se sacrificando, dando todo o seu tempo, todo o seu dinheiro, toda a sua vida durante os seus 100 anos de vida. Por mais que fosse assim, aqueles 100 anos não seriam um prejuízo. Porém, não precisa disso. Para receber essa vida eterna, basta o quê? Apenas a fé. Já que é tão fácil, tão simples, as pessoas, sabe, não têm a consciência do valor, da preciosidade dessa vida eterna. Sabe, Deus que nos deu a vida eterna, Ele tem que ser o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso tudo. Seja viver ou morrer, seja para o Senhor. Por mais que a gente viva dessa forma 100 anos nessa terra, não é um desperdício. Mas nós recebemos essa grande vida eterna como um presente e nós deixamos de lado aquele Deus que nos deu esse imenso presente. E novamente nós entregamos o nosso coração, a nossa vida, para a nossa cobiça, para a nossa concupiscência. Vocês não estão vivendo assim hoje, pessoal? Pessoal, hoje está tão frio no inverno. As crianças de hoje em dia não sabem como foi o inverno na minha época de criança. Então, no inverno a gente tem que trocar ali, né, o que a gente usava para aquecer ali o quarto. Hoje em dia nós temos aquecedores no quarto, na casa inteira. Aquela casa só com um botão, né? Só no controle já liga ali o sistema de calefação e ali fica tudo quentinho. Nós estamos vivendo uma época muito boa, onde podemos passar sem nenhum problema esse inverno. Mas as pessoas não têm gratidão por isso. Eu me lembro da minha infância. Eu e meu irmão entramos ali debaixo da coberta que estava muito frio. E naquela época era muito difícil ir pro banheiro, porque não ficava dentro de casa. Sabe, o banheiro ficava fora de casa. Então você tem que ir para aquele cantinho ali no meio do mato, naquele frio. Aí eu falei: "Ei, irmão, falaram que lá em Seul as pessoas têm banheiro no quarto. Tem banheiro no quarto, caramba, e o cocô eles fazem lá?" Eles têm sei lá como funciona. Só naquela época a gente ficava imaginando isso como uma coisa surreal. Hoje em dia, é muito comum você ter um banheiro. Então, por isso, as pessoas não têm gratidão. Quando eu penso no passado, nós temos essa gratidão. Pessoal, dessa mesma forma, nós recebemos essa vida eterna de uma forma tão fácil, porque Jesus Cristo veio a essa terra e Ele já realizou tudo. Para Jesus não foi fácil. Jesus Cristo falou: "Se possível, Senhor, passe de mim esse cálice, porém não segundo a minha vontade, mas a vontade do Pai." Para Jesus realmente não foi fácil. Mas para nós, por meio da fé, foi muito fácil receber a remissão dos pecados e não conhecemos o valor da vida eterna. De uma forma muito fácil, o povo de Israel, sabe? Eles levaram a arca de Deus em 1 Samuel capítulo 4. A gente ganhou, a gente vai ganhar a guerra.
Só que o que que nós descobrimos lá no capítulo 7? Que eles, sim, serviram a Deus, porém serviram também a Baal e Astarostes. Pessoal, Baal representa, sabe, senhor ali da abundância, né? É um deus que, tipo, dá abundância aos seres por meio do cultivo. E Astarotes representa uma deusa, né, que dá saúde às crianças, que cuida da família, assim, tem essa deusa. Por isso o povo de Israel queriam servir Baal e Astarotes, mesmo dizendo servir em Deus. Então, eles serviram a Deus, porém serviram a Baal e serviram a Astarotes. Hoje em dia, quem é que dentre nós servimos a Baal? Nós que recebemos a salvação? Não, não servimos. Mas se nós avaliarmos a nossa vida, dentro de nós temos um coração que, em vez de, sabe, ser preenchido por Deus, que seria o normal, nós estamos preenchendo e entregando as cobiças, a nossa carne, tanta coisa assim na nossa vida. Vamos procurar um versículo em Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Pessoal, nós recebemos essa grande salvação. E nós temos esse intercâmbio com Deus. Nós temos que viver nessa comunhão com Deus. Sabe, fora Deus, nós não devemos nos contentar com nada. Mas o povo de Israel... Sim, no capítulo 4, aparentemente eles levaram a arca de Deus porque pareciam servir a Deus. Mas o que tinha além de Deus ali? Tinha aqueles outros deuses, Baal e Astarotes. Isso não está somente em 1 Samuel capítulo 4. Desde a época de Elias, sabe? Tinha lá o rei Acabe com sua esposa Jezabel, né? Sabe? Eles foram contra ele. E o povo de Israel estavam confusos. Será que Deus é Deus ou Baal é Deus? Quem é realmente o ser que vai nos dar felicidade? Sabe? O povo estava confuso com isso. Sempre, desde os princípios, sabe? Sempre Baal e Astarote estavam ali no meio de Israel. Por isso nós quando vemos aqui em 1 Samuel capítulo 7, dá para ver assim claramente. O povo de Israel também, né? Deus havia ordenado para ir para um lugar, só que o povo durante o caminho parou em Sequim, eles pararam ali naquele lugar. E ali, novamente, eles começam a servir a Deus. Como se o povo de Israel estava ali servindo somente a Deus. Então eles pensaram que, já que a arca de Deus está aqui, a gente vai vencer na guerra. Porém, no coração deles tinham outras coisas voltadas para sua carne, sua cobiça. Nessas condições, Deus não pôde ajudá-los. Por isso, de Sequém ali, eles pareciam estar servindo a Deus, só que estavam misturados. Sim, estavam servindo a Deus, mas estava misturado, corrompido com as coisas do mundo. O nosso Deus. Então eles estavam dessa forma, só que por meio do que aconteceu com Diná, Levi, Simeão, mataram, né, todos os sequinitas ali. E eles pensaram que, né, Jacó estaria para vingá-los. E Deus falou, faça um altar para o local onde os seus pais fizeram. E Jacó fez aquele altar. Ele foi para Betel. E quando foi para Betel, Jacó decide o seu coração. Agora vamos tirar todos os deuses. Vamos nos purificar. Vamos trocar as nossas vestes. E vamos subir para Betel. Ali nós iremos criar um altar. E ali eles tiram todos os deuses, imagens, né, do seu meio. Eles se purificam. E conforme a palavra de Deus, eles voltam ali para Betel. Só dessa mesma forma, Samuel, estabelecido aqui no capítulo 7, ele está falando, pessoal, creiam somente, sirvam somente a ele. Abandonem Astarotes e Baal, porque com isso Deus não pode atuar em vocês. E Samuel, estabelecendo ali, fez com que eles servissem somente para Deus. Por que no capítulo 4 eles perderam a guerra mesmo estando com a arca de Deus? Porque eles estavam servindo outros deuses. Só hoje nós, cristãos que recebemos a salvação, não estamos vivendo somente, servindo somente a Deus.
Mas estamos misturando com as coisas da carne, as nossas cobiças. Então, o nosso tempo, a nossa vida, sabe, o nosso dinheiro, tudo tem que ser para o Senhor. Só que mesmo tendo essa vida eterna, da mesma forma que os jovens hoje em dia não têm a percepção de quão gratificante é você ter as coisas hoje, no frio, nós hoje temos uma salvação que é tão perfeita, que não foi por mãos humanas, que foi por meio do Criador, que, sabe, se fez de carne e pela sua morte na cruz, pela sua ressurreição, ele nos santificou, nos justificou, nos deu essa vida eterna. Nós recebemos isso de presente de uma forma tão fácil, mas nós estamos servindo Baal e Asterotes. Vamos procurar aqui 1 Coríntios 3, 15 e 16. Essa paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria, pessoal. Pessoal, o que Samuel está dizendo hoje? É de uma forma exata. Bem, vocês deixem essa idolatria, tirem Baal, tirem Astarotes. Pessoal, da mesma forma, nós também que recebemos a salvação, temos essa vida eterna que nós recebemos. Por mais que a gente viva 100 anos nessa terra, por mais que a gente, sabe, dê o nosso tempo, a nossa juventude, por mais que dê o nosso dinheiro, em troca da vida eterna, não vai ser, sabe, uma perca de tempo. Porém, não é necessário, nem é necessário tudo isso. Nós, pela fé apenas, recebemos a salvação pela graça, pela fé. E mesmo assim, estamos facilmente nos entregando a viver uma vida pela carne. Por isso, Samuel ele falou: tirai, parai de ser idólatras e sirva somente a Deus. Hoje nós lemos 1 Samuel capítulo 7, e nós pudemos pensar exatamente no mundo de Deus. E vocês podem pensar também na vida eterna que nós recebemos. E que agora, por mais que nós vivamos 100 anos nessa terra, pessoal, Deus nos deu a vida eterna, a eterna. Não importa o que nós façamos em troca disso, sabe? É algo precioso, valioso. É como o povo de Israel, que perante os filisteus estavam servindo outros deuses, só que aparentemente estava com a arca de Deus. Porém, estava escondendo ali no seu coração aquela idolatria, aquelas cobiças, aqueles desejos. Enquanto eles seguiram essas coisas, acabaram perdendo a guerra. Pessoal, por meio do Deus que está no nosso coração, vamos servir somente a Ele. Dessa forma, nós teremos a vitória que teve em 1 Samuel capítulo 7. Aí nós podemos falar: Ebenezer, Deus nos ajudou até aqui, sabe? Deus impediu toda a praga, Deus nos deu a paz, Deus nos fez recuperar todas as coisas. Esse Deus que deu o nome Ebenezer. No antigo Ebenezer, restou aquele Icabô, a glória de Deus foi embora. Mas agora, esse Ebenezer tem um Emanuel, ou seja, Deus está comigo, Deus está conosco. Teve aquele primeiro Ebenezer em 1 Samuel capítulo 4, onde terminou em Icabô, né, no pensamento das pessoas. Só que no capítulo 7 tem aquele Ebenezer, onde tem Emanuel. Pessoal, quando Raquel morreu, ela nomeou seu filho de Benoni, o filho da tristeza. Mas o que Jacó falou? Não, é o filho da bênção, é Benjamim. Dessa mesma forma, na nossa vida também. Agora, não é acabou. Não é que Deus não ajudou a pessoa, não é que a glória de Deus partiu. Não, eu espero que vocês troquem seus corações para Emanuel. Eu vou terminar minha pregação aqui. Muito obrigado.